Amém? Aleluia. Sentem, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 26 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles, e depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. E quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. E além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. E toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. E tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de toda a cidade de Jerusalém, que estava em tumulto. E ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. E quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. E o comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. E então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa e outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! E quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. E tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. A Bíblia vai nos ensinar que Paulo seguiu a orientação de Tiago e dos líderes da igreja de Jerusalém e fez os preparativos para o voto do nazireado. E como ele tinha retornado das terras gentílicas, ele precisava cumprir um ritual de purificação. Então, na lei judaica, como ele não estava na sua terra, ele tinha andado por caminhos imundos, essa é a ideia. Então ele precisava passar por um ritual de purificação que levava 7 dias e que tinha 2 idas ao templo, no 3º dia e no 7º dia, e ali então ele se purificava para poder então firmar os votos. E então no 7º dia, na sua última visita, ele vai encontrar no templo alguns antigos inimigos, aqueles judeus da província da Ásia que agora estavam em Jerusalém para celebrar a festa do dia de Pentecostes, porque Paulo estava lá para celebrar a festa do dia de Pentecostes. E muito provavelmente esses judeus eram de Éfeso, e por isso reconheceram Trófimo, que era um residente da cidade de Éfeso, e Paulo também, porque eles residiram
porque Paulo residiu 3 anos na cidade de Éfeso e foi pastor daquela igreja em Éfeso. E a gente tem que entender um pouquinho porque esses homens estavam tão irados com Paulo, porque foi justamente em Éfeso que Paulo se separou rapidamente da sinagoga e colocou e fundou uma igreja que estava bem perto da sinagoga. Então você pode imaginar, né, alguns irmãos saem daquela sinagoga, vão com Paulo na casa, 2 ou 3 casas vizinhas, ele está lá reunido, e a Bíblia diz que Paulo ainda recebia os irmãos na porta, né? E aí então aquilo ficou uma coisa muito forte do coração deles. E se, conforme aquilo que era a doutrina, era possível alguém pertencer à igreja do Messias sem se tornar membro de Israel por meio da circuncisão e sem cumprir todas as cerimônias da lei e sem buscar a bênção e a salvação e o perdão dos pecados no templo de Jerusalém e sem buscar a reconciliação então com Deus através das cerimônias da lei, então o que restava da religião judaica? E eles estavam muito inconformados com Paulo. O próprio Paulo teve que responder perguntas que eram feitas pelos judeus com relação a isso. E a gente vai encontrar isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 9, onde ele diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Daí no verso 9 ele vai dizer: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, o que o cristianismo ensina é que não há nenhuma vantagem para judeu e não judeu, todos precisam receber Jesus como único e suficiente Salvador. E o fato de alguém ter sido circuncidado dentro da religião judaica não diz que essa pessoa está livre dos seus pecados, mas ela precisa do sacrifício remidor de Cristo. Então você pode imaginar um judeu ouvindo isso? Ele ficava irado, dizer: como? Não, nós somos filhos de Abraão. Já disseram isso para Jesus, né? Nós somos filhos de Abraão. Aí no capítulo 9, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, Paulo também, de Romanos, ele vai explicar: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação, o culto e as promessas, e deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, se eu pudesse dizer, me risca do teu livro para que fossem salvos os judeus, eu faria isso. Mas apesar de eles terem tudo isso, eles precisam receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, porque sem Jesus não tem jeito de entrar no céu. A Bíblia está clara quando diz isso, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ele vai dizer: por mim. Então, no meio desse contexto, com essa pregação, aquilo que estava acontecendo na cidade de Éfeso, diante dos olhares dos fiéis membros da sinagoga, facilmente causaria no coração deles a impressão de que esse Paulo destrói tudo que é a nossa mais antiga e sagrada propriedade. E então, agora eles estão vendo Paulo lá no santuário, fazendo um voto. Já tinham visto antes ele na cidade, praticamente de braços dados com um grego, Trófimo, um gentil,
impuro. Imediatamente conclui com clareza: certamente ele trouxe consigo ao templo, no pátio em que os gentios não eram permitidos, esse homem. E então ele está, além de tudo, profanando o nosso santuário. E quando eles falavam que alguém estava profanando o santuário, e tinha entrado alguém no lugar que era exclusivo do povo de Israel, essa era uma acusação gravíssima. E essa acusação era uma das únicas acusações que o Império Romano permitia que os judeus matassem a pessoa que profanasse o templo. E Joséfo vai dizer isso nas suas histórias lá, a respeito desse assunto, que os romanos tinham dado permissão aos judeus: se alguém entrasse na área restrita, eles podiam matar. Pesquisas arqueológicas mostraram que havia naquele lugar uma grande pedra de calcário branca, escrita com letras vermelhas, avisando gente de qualquer povo, escrita em grego, em latim, em várias línguas: se você entrar aqui, você é passível de ser morto. Tá? E essa era a acusação que estavam fazendo: olha, esse homem profanou o templo e introduziu aqui alguém que não pode entrar. E aí então começa uma revolução lá dentro. Bom, ninguém podia ser morto dentro da cidade, quanto mais dentro do templo. Então você vai ver no texto que os guardas do templo empurraram para fora dos portões, esses portões que separavam a ala dos que os judeus podiam entrar, dos que os não judeus podiam entrar, e empurraram para fora desses portões toda a multidão e Paulo, e fecharam a porta. E como eles não estavam aguentando, a ira, e não tinham paciência de esperar Paulo chegar para fora das muralhas da cidade para começar a apedrejá-lo, eles começam a bater em Paulo no meio do caminho, e começam a arrastar Paulo. Eu fico imaginando a cena, você consegue imaginar? Vão arrastando Paulo, e um vai dando um soco, o outro vai dando um chute, o outro vai batendo e vai sendo jogado para lá, e alguém vai arrastando, e onde ele vai passando as pessoas vão chutando, e eu creio que ele não chegaria do lado de fora. Mas nessa hora, a guarda romana, que estava de prontidão, porque aquele era um tempo muito intenso de revoltas, ouvindo que estava havendo um grande tumulto na área do templo, então saiu correndo. E quando chegaram os soldados, então a multidão se acalmou um pouco, e eles começaram a levar Paulo. E na medida que eles estavam levando Paulo para a fortaleza, as multidões impediam a passagem dos soldados romanos, e impediam a passagem de Paulo, porque eles queriam levar Paulo para fora, para apedrejá-lo. E enquanto eles estavam tentando arrastar Paulo para dentro da cadeia, para a fortaleza, eles gritavam: mata, acaba com ele, mata, acaba com ele. E essa era a cena. E foi tão dramático, que a Bíblia diz que para poder entrar na fortaleza, eles tiveram que levantar Paulo e passar pelas mãos dos soldados, por cima da multidão, para ele poder entrar na fortaleza. Dá para você ver o cenário? Uau! Que coisa! Eles faziam 3 acusações a Paulo. A primeira delas é que Paulo ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo. E essa acusação era dele ser um antissemita, um inimigo do povo judeu e da sua religião. Era a mesma acusação que os judaizantes faziam correr pelo mundo. E isso acontecia porque Paulo simplesmente ensinava aquilo que havia sido decidido na igreja de Jerusalém, que o gentio convertido ao cristianismo não precisava cumprir as cerimônias da lei judaica.
Mas o interessante é que tanto judeus como judeus cristãos ficavam inflamados pelas mesmas coisas. A segunda acusação: este é o homem que ensina a todos em toda parte contra a nossa lei. E essa era uma acusação seríssima, especialmente durante a festa de Pentecostes. Originalmente a festa de Pentecostes era a celebração das colheitas, gratidão a Deus pela colheita, mas ao longo dos anos ela se transformou dentro da liturgia judaica a celebração da entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Você imagina na festa em que todo mundo está celebrando, gente vindo do mundo inteiro para celebrar a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, e eles dizem assim: esse homem é o homem que diz que a lei não vale mais nada. Você pode imaginar o sentimento? Porque na verdade Paulo dizia que o cristão gentil não precisava cumprir as cerimônias da lei, e ele vai ensinar, como a gente aprendeu a semana passada, que um cristão judeu, se desejasse, poderia, por causa da graça, cumprir as cerimônias da lei, ainda que não fosse obrigado. Mas um cristão gentil estava desobrigado completamente de cumprir as cerimônias da lei. E aí a terceira acusação: este é o homem que ensina a todos em toda parte contra este lugar. Ou seja, eles estão dizendo que o templo não vale mais nada. Isso é uma blasfêmia contra o templo. E é interessante que essa foi a acusação que Jesus recebeu, que ele tinha blasfemado contra o templo, e a acusação que Estevão recebeu, que ele tinha blasfemado contra o templo, e essa foi uma das razões porque Jesus foi crucificado e porque Estevão foi apedrejado. O grande propósito de toda essa confusão era matar Paulo, podem ter certeza disso. Esse era o propósito. Agora, quais são as lições que nós podemos aprender desse texto? Você está vendo esse cenário tão intenso, mas o que ele está ensinando para a gente? A primeira coisa que eu aprendo, e que eu queria deixar com você nessa manhã, é que zelo e fervor religioso não são iguais a uma fé genuína e transcendente. Nós não podemos dizer que os judeus que arrastaram e quase mataram Paulo não eram tementes a Deus, ou que não possuíam fé. Não é verdade? Muito menos que eles não eram devotos, ou que não eram zelosos da sua fé. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que, apesar do zelo fervoroso, a fé que eles possuíam não era aprovada por Deus. Mas na verdade, essa fé que eles possuíam se tornaram um instrumento de cegueira espiritual que impedia que a verdade de Deus pudesse alcançar os seus corações. Uma coisa tremenda, que a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, é que sinceridade nunca foi sinônimo de verdade. Não é verdade isso? Tem muita gente sincera errando. Tem muita gente sincera fazendo aquilo que não vale para a sua vida. Tem muita gente sincera cometendo coisas que são terríveis na sua sinceridade. Por exemplo, quando a gente começa a olhar para os cultos que existiam em Israel no Antigo Testamento, queridos, você pode imaginar um pai e uma mãe pegando o seu primeiro filho
primeiro filho, primogênito, e levando para oferecer o seu filho primogênito, bebezinho, que nem os pais vieram aqui hoje, trazendo essa criança pequenininha, para oferecer a Deus, em oração, e oferecer ao Deus Moloque. E nesse culto horrendo ao Deus Moloque, existia uma estátua feita de metal, de ferro fundido, que na barriga eles colocavam lenha, madeira, e aqueciam aquela estátua até ela ficar incandescente. E essa estátua tinha suas mãos estendidas, e aí o papai e a mamãe vinha acompanhado da família e pegava esse bebê lindo, perfeito, e jogava vivo nas mãos de Moloque. A gente olha isso e diz: que coisa louca, que atrocidade. Agora, sabe, queridos, isso era feito com sinceridade, porque ninguém vai dar ao seu filho sem sinceridade. Mas era pecado horrendo diante de Deus, e que Deus dizia assim: para com isso, para com isso. Mas o pior é que havia todo um sistema religioso que dizia: se você não fizer isso, sua vida vai ser desgraçada, a sua família vai ser desgraçada, a nossa cidade vai ser desgraçada, a nossa sociedade vai ser destruída, e você vai ser culpado de todas as desgraças. Então aquele pai, aquela mãe ia chorando, quase que arrastado pelas suas famílias, mas cometiam o mal e não aquilo que Deus aprovava. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que nem toda sinceridade do nosso coração substitui a verdade de Deus na nossa vida. Tem muita gente sincera, tentando encontrar Deus, mas encontrando sistemas religiosos que afastam as pessoas de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus santo, do Deus justo, do Deus amoroso, do Deus que salva, do Deus que perdoa. Talvez por isso, dentro da cultura e da cerimônia judaica, Deus instituiu uma coisa diferente. Enquanto os povos dos cananeus diziam que o primeiro filho tinha que ser morto, Deus dizia: olha, você não mata o seu primeiro filho, você impõe as mãos sobre ele, consagra para mim e diz que ele é bendito do Senhor. Enquanto na cultura estava se dizendo: olha, joga para que ele mate todas as maldições que venham sobre você, Deus estava dizendo na sua santidade: impõe as suas mãos e declara a bênção que eu quero derramar sobre a tua terra, abençoando os seus filhos. Olha que Deus tremendo. Mas, queridos, o ponto aqui é: sinceridade não é igual a verdade. Tem muita gente sincera que está dando trombada com a vida e dando trombada com Deus, porque não descobriu ainda que não é uma religiosidade que vai fazer a gente caminhar na presença de Deus, mas é uma experiência com o Todo-Poderoso, marcada pelo seu encontro pessoal com Ele, pela palavra dEle na nossa vida, que vai fazer diferença. O que é que faz uma fé ser instrumento de Deus ou impedimento para um encontro com Deus? Eu quero dizer para você que toda fé que é simplesmente baseada na tradição e não no conhecimento da palavra de Deus, ela vai ser um impedimento de você encontrar-se com Deus. Porque a fé genuína, queridos, não é praticar determinadas cerimônias. Às vezes a gente imagina que a gente tem fé se a gente pratica determinadas cerimônias. Por exemplo, se eu batizo, se eu participo da comunhão,
ou da Eucaristia, ou da ceia, o nome que você tenha colocado, ou se eu contribuo com o dízimo, ou se... Queridos, não são essas coisas que fazem a essência da fé. Elas precisam ser uma consequência da nossa fé. O que faz ser a essência da nossa fé é quando você se encontra com Jesus como Senhor da tua vida e Salvador do teu coração. E Ele começa a falar com você aí dentro da tua alma, tocar o teu coração e abençoar a tua vida. Então a cerimônia passa a ser uma celebração de algo que eu tenho dentro da minha alma, e não a essência da minha fé. Quando eu repito cerimônias na minha fé, às vezes eu estou fechando a minha mente para ouvir a voz do Espírito Santo no meu coração. O exemplo disso está com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai encontrar-se num dilema terrível no capítulo 10 do livro de Atos. Ele recebe do Senhor um sonho, e nesse sonho ele vê um lençol com os animais estranhos, que as cerimônias judaicas diziam, é imundo, não come. E ele dizia, a voz do céu dizia, coma essas comidas que eu pus para você. E ele diz, não posso, a minha religião não permite. E aí o Espírito de Deus vai dizer para ele, não diga que é impuro o que eu transformei em santo. E quando termina essa visão, batem na porta da casa onde ele está hospedado, e são alguns emissários de um homem gentil, chamado Cornélio, que diz, olha, Deus deu uma visão para a gente lá, nós estávamos reunidos, aconteceu algo extraordinário, e Deus disse que você tem a mensagem que a gente precisa ouvir, mas você precisa ir na nossa casa. E um judeu, segundo as cerimônias judaicas, nunca entraria na casa de um gentio, porque aquela casa era imunda, segundo a tradição judaica. Mas ele tinha tido um sonho. Não digas que é imundo o quê? O que eu transformei santo. E ele vai. E quando ele vai, ele começa a pregar, ele não chega nem na metade do sermão, o povo começa a ser cheio do Espírito Santo, e as mesmas coisas que aconteceram no dia de Pentecostes em Jerusalém acontecem com eles. E eles dizem, podemos ser batizados? Ele diz, como é que eu posso negar água a quem Deus já batizou com o seu Espírito? Eu vou batizar. Quando ele chega em Jerusalém, capítulo 11 do livro de Atos, a igreja já está reunida para tomar satisfação de Pedro, porque ele, um judeu cristão, tinha entrado na casa de um gentio. Por que eu estou dizendo isso? É que aqueles irmãos da igreja de Jerusalém estavam cheios de sinceridade. Quando foram cheios de zelo cobrar de Pedro, por que ele tinha quebrado uma cerimônia da lei. E ele vai dizer, eu não podia deixar de obedecer à voz do Espírito que estava falando no meu coração, nem podia deixar de perceber, mesmo contra a nossa tradição, o que Deus está fazendo. A lição que a Bíblia nos ensina aqui é muito simples. Eu e você temos tradições. Eu e você temos uma certa religiosidade que faz parte da nossa história. Eu e você interpretamos a vida cristã à luz destas marcas históricas que temos. Mas isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé nasce quando você ouve a palavra de Deus no seu coração. A verdadeira fé é fruto da presença do Espírito Santo falando dentro da tua alma. A verdadeira fé é quando a gente julga as nossas tradições à luz das Escrituras sagradas e faz um pacto de viver com Jesus e só por Jesus. A palavra de Deus diz no Velho Testamento, e eu vou concluir com isso, o profeta Isaías vai dizer que o povo de Israel, apesar de todas as tradições, com os seus lábios louvavam a Deus, mas o seu coração se afastava para longe do Senhor. E às vezes o que acontece é que a gente está cheio de fé
tradicional, cheio de sinceridade na prática da nossa religião. Os nossos lábios estão cheios das formas litúrgicas do louvor, mas Deus olha para o nosso coração, para ver se o nosso coração está próximo, ligado a Jesus ou não está. E a grande lição que esse texto vai me ensinar é: se o meu coração não estiver ligado a Jesus, eu vou fazer a mesma coisa que os antigos israelitas fizeram, que ouvindo os profetas de Deus os mataram, e ouvindo os apóstolos os apedrejaram. Cheios de zelo e sinceridade, mas o coração afastado do verdadeiro princípio, que é Cristo dentro do nosso coração e da nossa vida. Queria orar com você. Jesus não está interessado na prática de uma religião, porque a religião é uma busca do homem e não uma visitação de Deus. Mas o Senhor Jesus está interessado em visitar o teu coração e encher o teu coração com a sua graça. E a palavra de Deus é tão simples, ela diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma das lições mais preciosas de Jesus foi essa: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala em segredo com teu Deus, e Ele vai falar dos segredos dele para o teu coração. Mais do que uma religião, mais do que uma liturgia, ainda que essas coisas sejam importantes na nossa vida, mas elas não são a essência, elas precisam ser a consequência, senão elas se tornam vazias. Busca o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você vai dizer: mas como? Eu sou um pecador, eu estou cheio de defeitos, tenho um monte de problemas. Mas foi para você e para mim, pecadores, que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. E sabe, quando a gente vive essa experiência, a fé é mais do que zelo. A gente vai olhar com amor para as pessoas. A gente vai caminhar junto, mesmo quando elas nos agridem. A gente vai orar por elas, mesmo quando lançam pedras. E aí a gente vai ver, por exemplo, Estevão orando enquanto as pedras batiam no seu corpo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A mesma oração que Jesus fez. Agora, ninguém faz uma oração dessa se a essência da fé não estiver no coração, se Jesus não estiver dentro da alma. Então hoje eu queria desafiar você a colocar um pouquinho de lado as liturgias e dizer: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz. Quando eu trancar a porta do meu quarto, fala comigo, porque eu vou falar com o Senhor. Mas faz isso mesmo, entra no teu quarto, tranca a porta, fala com Ele, busca a face de Deus, e você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo na tua vida. Coisas tremendas de Deus, porque Deus quer esse tipo de fé, coração para coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui unidos debaixo da graça do Senhor. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, perdoa-nos, porque às vezes nós trocamos aquilo que é santo, profundo, interior, por coisas, Senhor, que são superficiais, externas, só aparentes. Não nos permita viver um cristianismo só de exterioridades. Ah, Jesus, eu quero viver um cristianismo de profundidade, onde o Senhor possa estar lá dentro da minha alma, de manhã, de tarde, de noite,
onde eu possa ouvir a Tua voz, onde eu possa discernir os caminhos da minha vida, segundo a Tua palavra. Ó Senhor, não permita que a sinceridade se torne um zelo cego, mas que ao contrário, Pai, que a gente possa viver uma comunhão, sim, sincera, verdadeira, mas que ilumina os nossos olhos, para enxergar a vida com os Teus olhos, para enxergar as pessoas com o Teu amor, para enxergar a Tua graça. Ó Pai, nesta hora eu quero Te pedir, quando esses Teus filhos entrarem no quarto, para cumprirem aquilo que o Teu Filho Jesus falou, fala com eles, revela a Tua glória para eles, manifesta o Teu poder, e que eles conheçam o Senhor, e assim, Senhor, as liturgias se tornem uma expressão viva daquilo que está no coração deles. Quando adentrarem as águas do batismo, eles possam dizer: Jesus já me lavou, já me transformou. Quando eles partilharem os elementos da ceia, eles vão dizer: o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purificou de todo o pecado. Ah, Senhor, faz essa obra, e faz, Senhor, essa fé viva se tornar algo que contagie o coração de outras pessoas, não apenas, Senhor, com um zelo inflamado, mas com um amor transcendente, que modifica e transforma os relacionamentos e a vida. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, e a gente termina esse culto juntos, como uma grande família. À noite eu vou continuar falando sobre esse texto, e quero falar sobre algumas outras lições que estão aqui, tremendas de Deus. Você já parou para pensar que na hora mais terrível, aqueles que poderiam ser os piores inimigos se tornaram salvação? Chega a guarda romana carregando Paulo no colo. Deus tem caminhos que a gente não sabe, e eu quero falar sobre esses caminhos tremendos de Deus na nossa vida hoje à noite, e convido você para participar com a gente, tá bom? Adore ao Senhor junto, e lembra, Jesus quer que você experimente essa fé aí dentro do teu coração, Ele e você. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Louvado seja o Senhor, amém? Amém. Querido, vá na graça do Senhor Jesus. Nos encontramos hoje aqui então às 19 horas. Que o seu dia seja uma bênção em família. Deus abençoe, viu?